que bom que está aí. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu pensamento, a minha linha de raciocínio na hora de escolher um fundo imobiliário para carteira. Salve, salve investidor! Seja bem-vindo ao canal O Elo Investe. Meu nome é Luiz Fernando, mas pode me chamar de Elo. Eu já começo esse vídeo com a seguinte pergunta: como escolho meus fundos imobiliários? E já faço outra: por que eu invisto em fundo imobiliário? Bom, é uma classe de ativo que eu gosto muito porque tem uma característica muito interessante. O fundo imobiliário nos permite ter uma renda mensal. É isso mesmo, você investe em fundo imobiliário e você consegue ter uma renda todos os meses. Quer dizer, bons fundos imobiliários vão te pagar certinho todos os meses, como se fosse um aluguel. E isso é bem interessante, eu gosto muito. Fundo de investimento imobiliário, conhecido também pela sigla FIIs ou FIIs. Fica a seu critério como você irá chamá-lo. E o que são? O próprio nome é um pouco intuitivo. Imobiliário vem de imóveis, ou seja, são investimentos ou empreendimentos atrelados ao setor imobiliário. Tem um grupo, tem uma gestão, uma administração que toma conta de vários imóveis. Não é uma casa só ou duas, são vários imóveis. E esse tipo de investimento é uma alternativa para quem não tem terreno ou casas de aluguéis, porque culturalmente nós brasileiros já investimos em imóveis, né? Você deve ter alguém conhecido na sua família ou na sua vizinhança que é famoso por ser o tio do terreno ou o avô das casinhas de aluguéis. E o fundo imobiliário é uma alternativa mais acessível para você entrar nesse mundo de imóveis. Bem interessante. Nessa classe nós temos alguns tipos. Eu vou começar aqui falando do fundo de tijolo, que é quando de fato o grupo, o fundo imobiliário tem o imóvel físico. Ele é dono do prédio, ele é dono daquele shopping, ele é dono do galpão logístico, ele tem o imóvel físico. O outro tipo são os de papéis, que eles não têm o imóvel, mas têm dívidas, empréstimos que são atrelados a esse mundo imobiliário. Temos o híbrido, que é um pouco de cada, tem um pouco de tijolo e um pouco de papel, 50-50, 30%, 70%. E nós temos os fundos de fundos, ou famosos FOFs. São fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários. Então, recapitulando: tijolo, o fundo imobiliário tem de fato aquele imóvel, tem aquele prédio, tem aquele galpão. Papel não tem o imóvel, mas tem aquelas dívidas, empréstimo, financiamento na área do imobiliária. E o híbrido tem um pouquinho de cada, tem um pouco de tijolo, um pouco de papel, aí vai variar muito as proporções. E o fundo de fundo são fundos que compram outros fundos imobiliários. Alguns exemplos de FIIs ou FIIs. Aqui é um shopping. É um fundo imobiliário de shopping. Aqui um de galpão logístico. E aqui um de laje corporativa ou escritórios. E enfim, como avalio e escolho meus FIIs. Nesse exemplo aqui, são as minhas avaliações em relação a fundo de tijolo, porque o de papel tem algumas particularidades que eu não vou entrar nesse vídeo. Hoje o foco é fundo de tijolo. O primeiro tópico é o valor patrimonial, é o tamanho desse fundo imobiliário. Eu, particularmente, gosto de fundos imobiliários que valem acima de 1 bilhão. Nesse mundo aqui, o tamanho é documento, sim, pelo menos no meu ponto de vista. Então, quanto maior for o fundo, melhor na minha concepção. O segundo tópico é a quantidade de imóveis e inquilinos. É bom também
o fundo ter bastante imóveis, e não só ter bastante imóveis, como vários inquilinos, porque não adianta ele ter, por exemplo, 10 galpões logísticos e alugar para uma empresa só, um inquilino só. Se esse inquilino sair ou der ruim, você vai ficar num prejuízo. Ou seja, é bom ter vários imóveis e vários inquilinos diferentes, porque se um inquilino der problema, você terá outros para suprir e o seu prejuízo será menor. O outro ponto específico é a localização dos imóveis, aonde que ele fica, né? Por exemplo, de shopping. Ver se ele fica num centro, na capital, onde tem bastante fluxo de pessoas. Um de galpão, por exemplo, se ficar a localização dele é numa rodovia, ficar perto para fazer entrega, fica um pouco próximo da capital ou dá direção para vários bairros. Isso é muito interessante também. Outro ponto é a liquidez diária, que nada mais é da rapidez para você se desfazer desse fundo ou você comprar também. A rapidez disso, de fazer seu dinheiro voltar para sua conta. Basicamente é isso, de um modo bem esdrúxulo que expliquei agora, mas é muito simples. Liquidez diária é a rapidez do dinheiro voltar para você, ou de você fazer a compra desse investimento. O P sobre VP, ele é muito interessante no quesito avaliação, se ele está valendo, se ele está num preço justo, ou se está pagando com um preço acima do que ele vale ou um preço abaixo. Esse é um indicador muito interessante também. Eu não avalio pontualmente e compro por causa de um indicador. Eu avalio como um todo. Tanto valor patrimonial, quantidade de inquilinos, liquidez diária, PVP. Não é um só, eu avalio como um todo. Mas o P sobre VP, ele é muito interessante, que aí você vai saber se está comprando um ativo caro ou barato ou se está num preço justo. Se ele tiver no valor de 1, ele está a um preço justo. Se tiver 1,10, 1,20, acima de 1, você está pagando um pouquinho mais caro. Por exemplo, 1,10, você está pagando nesse fundo imobiliário 10% mais caro. Se ele tiver 0,9, você está pagando com 10% de desconto. Então, basicamente, é isso o PVP. O DY significa o Dividend Yield, é quanto ele paga esses aluguéis para nós, quanto que ele distribui para a gente durante o ano. Eu gosto muito, de um valor de 8%, 9% já tá bom para mim. A vacância é vago. Vacância vem de vago. Então, quanto menor a vacância, mais tem inquilinos. Ou seja, aquele imóvel tem inquilino, está pagando aluguel e você está recebendo por isso. Quanto maior a vacância, mais espaço vago. Aí você recebe menos. Setores que eu gosto. Nos fundos imobiliários tem vários setores. Tem setor de hotel, setor de galpão, setor de renda urbana, shopping. Tem vários. Mas eu particularmente gosto do setor de shoppings, logística e laje corporativa. Eu procuro ter uma porcentagem em cada, não ter tudo só em shopping, ou tudo só em logística, ou tudo só em laje corporativa. Eu gosto de ter um pouquinho de cada. Então, basicamente é isso. Eu sigo essas métricas aqui. Valor patrimonial, quantidade de imóveis e inquilinos, localização dos imóveis, estou só recapitulando. A liquidez diária, o preço, o dividendo, o aluguel que a gente recebe por isso, e verifico também se ele está vago ou não. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como que eu avalio isso. Eu vou abrir o site do Investidor 10. E vamos escolher aqui. Poderia ser outro site, pode ser o Status Invest ou Funds Explorer. Mas eu gosto do Investidor 10, eu já faço a minha carteira por aqui, então eu vou usá-lo.
Aqui em cima, ó, já tem aqui, ó, FIIs, fundos imobiliários. Eu vou escolher aqui um de shopping, por exemplo. Vou escolher um de shopping. Já vou tentar filtrar aqui pelo tamanho dele, né? Deixa eu ver aqui, maiores valores patrimoniais. Vamos ver se vai ficar no ranking aqui. A internet está como? Tá rápida. Ele tá pedindo um setor de novo. Shoppings, maior valor patrimonial. Tá vendo? Eu vou escolher esse HGBS aqui, ó. Ele já passa em um dos meus critérios, que é o tamanho dele, ó. Ele tem dois... Cadê? Vamos abrir ele aqui, que é mais fácil, né? Vou abrir aqui, ó. Tô mostrando na prática, hein, pessoal? Ao vivo. Ao vivo não, que eu tô gravando, né? Ó, se você clicou nele, vai dar aqui todas as informações. Você desce um pouquinho mais, vai ter esse parâmetro aqui, ó. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Valor patrimonial, ó. 2,7 bilhões. No primeiro critério, para mim, já passava. Eu gosto de fundo imobiliário acima de 1 bilhão. Então, nesse ponto, ó, ponto positivo. Já é um ponto bom para mim. Quantidade de imóveis. Se você descer um pouquinho mais, ó, vai enrolando aqui a barra para baixo, e vai embaixo, vai aparecer a quantidade de imóveis que ele tem. Descendo, olha só. Ele tem 14 shoppings, né? Esqueci de falar que o HGBS é um fundo de shopping. Eu falei lá no começo, né? Mas beleza. São Paulo tem 14 imóveis, Tocantins tem 1, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina. Olha que interessante. Na Autora ele tem 14, 15, 16, 17, 18, 19 imóveis. Então já é uma quantidade boa. Acima de 10 imóveis, para mim, já passa. Então já é outro critério que passaria, ó. Aí aqui você tem um resuminho onde ficam os imóveis, ó. Shopping Jardim Sul, fica em São Paulo. Fashion Outlet também, ó, dono. Shopping Vila Lobos, fica em São Paulo. Esse shopping aqui é famoso aqui em São Paulo. Shopping West Plaza também fica lá na capital. Então, ó, tá vendo? Ele tem bastante imóveis. E a localização aqui, pelo que eu tô vendo, fica no centro das cidades. Se você quiser uma avaliação mais profunda, você desce mais um pouco e aqui embaixo vai ter o relatório. Aí no relatório gerencial vai ter bem mais esmiuçado o fundo imobiliário. Vai ter onde está certinho a localização, quantos por cento ele tem naquele shopping, naquele imóvel que seja. A localização eu já falei, né? Fica basicamente no centro das cidades aqui. É interessante, então já passaria também como critério de avaliação. O outro critério que eu escolho é a liquidez diária. Aqui em cima vai ter a liquidez diária, bem aqui no comecinho, ó. Cadê aqui? Liquidez diária, ó. 2,9 milhões por dia. Ou seja, isso é o que movimenta diariamente. Na minha concepção, já passaria também. Se movimenta acima de 1 milhão diariamente, ó, é um ponto positivo. Porque aí você consegue comprar e consegue vender ele fácil, né? Diferente de você ter um imóvel físico, que você dá trabalho comprar, mas dá mais trabalho vender ainda. Você não consegue vender tão rápido. Aqui você consegue vender rapidinho, dependendo da quantidade que você tem, né? O que mais? O PVP, ó, hoje ele tá 0,9, ou seja, tá abaixo de 1. Se tivesse 1, era o preço justo. Hoje ele tá 10% mais barato, ó. Você vai pagar hoje R$ 193,40 por uma cota desse fundo imobiliário, tá vendo? Nos critérios que eu adoto na escolha dos fundos imobiliários, já passaria em vários, ó. O dividend yield tá 10%, também tá muito bom. Se tivesse 8%, para mim já tava bom. 9%, 10% tá ótimo. Você desce mais um pouco, você vai ter aqui, ó, a regularidade que eles pagam dividendo, ó. Tá vendo, ó? Eles pagam todo mês certinho, cadê em valor, ó? Todo mês, ó. Todo mês paga bonitinho, ó. Esses 10 pontos alguma coisa por cento que eu vi lá em cima, tá dando 1 e pouco, ó. 1,75.
1,60. Vocês estão vendo que todo mês ele paga bonitinho, ó. Então a HGBS, na minha avaliação, passaria. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma recomendação. Eu peguei esse fundo imobiliário aqui só para efeitos educativos. Dividendo yield, na minha concepção, passava. E a vacância, vamos ver se tem essa informação aqui, ó. Vacância, ó, 4,9%. Nos meus critérios, abaixo de 10% tá ótimo. Então, ó, já avaliou basicamente esse fundo imobiliário e, de acordo com aquilo que eu acredito na compra ou na venda desse investimento, ele passaria. Mas lembrando que eu não estou recomendando nada. Ele é um fundo muito bom, um fundo de shopping, já está na bolsa há um bom tempo. E ele está na minha carteira pessoal. E possivelmente ele vai entrar na carteira do canal, que é aquela carteira do teto do INSS. O que quebra aqui é que ele é um pouco caro, mesmo ele estando barato, tá 0,9, ele custa R$193. Como os meus aportes são de R$300, mais da metade ia ficar nesse fundo imobiliário aqui. Aí a gente vai ter que abrir mão de comprar outra coisa para poder tê-lo na carteira. Mas é isso, eu expliquei um passo a passo de como eu avalio os fundos imobiliários e mostrei na prática um exemplo aqui de shopping. E é isso, até o próximo vídeo, fica com Deus.